Sejam bem-vindos a mais um episódio do De Letra. Hoje com um convidado, nós tínhamos prometido que íamos trazer convidado nesta semana. Comigo tenho, antes de apresentar o convidado, João Dantas e Diogo Viana. Como sempre, lindíssimos. Não, hoje caprichaste. Tu ultimamente andas a caprichar, não sei o que é que se passa contigo. No último, Estás a sair. não sei, te lembras do que é que se passou a semana passada? Lembra, vieste com a camisa Pronto. amarrotada e agora compensaste com esse fatinho. Eu Mas ou trazia uma camisa passada a ferro ou um ferro, alguma coisa eu ia ter que fazer. Hoje se calhar sou eu que venho com ela um bocadinho, mas não faz mal. Mas Não, isto não, começa tá a ficar, ou seja, eu venho simples e vocês vêm fato, camisa, tudo. Eu não sei se... Sabem que, eu não sei se vocês sabem isto, originalmente nós quando criámos o programa a ideia era os ossos trazerem camisolas retro de clubes, era essa a ideia, então estamos cada vez mais Estamos perto melhores, do desígnio. É daquelas original. ideias que nós pensa, porque é que não foi para a frente? Ainda bem. Quantas camisolas é que tu ias ter que ter retros de clubes? Pois é isso, tínhamos de ter muitas Esquece. mesmo. A ideia foi boa, só que depois nós começámos a ver, espera aí, isto é giro, mas isto para efetivamente concretizar está aqui uma brincadeira. E nós somos campeões do investimento, mas se calhar... Mas também fazia sentido utilizarmos as camisolas dos nossos convidados. E hoje o nosso convidado trouxe camisolas lindíssimas. Olha a ponte Pois é, que ele fez para o convidado. Pois verdade. isto é incrível. Não, tá, o Diogo Viana foi Esse gajo super está muito elogiado bom. no último Este gajo está programa no YouTube e com justiça, na minha opinião, também acho que foi o melhor episódio do Diogo. E boa ponte para o convidado, mas vou-te deixar tu apresentares o nosso convidado. Vou. E faço questão de apresentar. Mas sem lágrima nos olhos, fala direito. Sim, fiquei emocionado. Não precisas te Quando ele emocionar. aceitou o convite, fiquei emocionado. Andei atrás dele tanto tempo, ele não me atendia às chamadas. Mas pronto. E temos aqui connosco Hugo Vieira. Como é que estás? Como é que estás? Estou bem. Obrigado, mais uma vez. Estou bem e sendo o Diogo a convidar era impossível recusar, por isso. Diz que moral. Estão a ver esta moral? Estamos juntos. Se fosse eu, ele mandava-me dar uma volta. Não, do género, já cá esteve uma vez e a coisa... Não, que o Diogo é diferente. Desde a última vez que cá vieste, ou seja, tu estiveste cá uma vez, obviamente aquilo também despoltou alguns comentários, algumas coisas. És uma pessoa que liga muito a esse tipo de coisas ou ignoraste completamente? Estava tramado, se ligasse estava tramado. Mas já que tocas no assunto, eu quero retificar que há pessoas ignorantes que vão comentar, eu não é que os veja, mas chegam-me sempre os prints dos amigos, é normal. Por isso eu vou retificar. Se eu tivesse feito hoje, se eu fizesse o que fiz naquela altura, eu ia para o Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Liverpool ou Manchester City, um dos 5. Porque eu não disse que ia ser o melhor jogador do Real Madrid ou do Barcelona. Eu disse que um miúdo com 16 anos a jogar nos séniores, se fizer 50 golos, é normal ter o interesse dos grandes clubes. Não disse que ia ser o melhor jogador, nem de perto nem de longe. Podia chegar lá e não jogar, mas claro que as oportunidades iam ser outras, como são hoje em dia. As oportunidades são outras e não é isso, Hugo. Tu também utilizaste aí alguma ironia, porque tu disseste Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, mas também podias ter dito Sporting, Benfica, Porto. Sim, sem dúvida, claro que sim. Só que as pessoas não conseguem compreender. E eu não disse que ia chegar lá e que ia ser o melhor jogador do mundo. Eu simplesmente disse que ia ter essa oportunidade, que antigamente, e vinhamos a falar do Boca, que é um caso nacional daquele tempo, Que pouca gente se vai lembrar. pouca gente se lembra, marcava 20 e tal gols por temporada e nunca jogou na Primeira Liga. Hoje em dia isso era impossível acontecer, porque se fazes 20 gols na Primeira Liga, na Segunda Liga vais para a Primeira Fácil. a brincar e ganhar dinheiro, que na altura não se ganhava, né? Sim. Mas nós também na altura, naqueles comentários todos que tínhamos, também haviam pessoas a defender a tua carreira e a defender Sim, claro. aquilo que tu fizeste na Estrela Vermelha, etc. E o próprio Diogo também teve muito interesse que tu viesses cá uma segunda vez, porque o Diogo é testemunha também de muitas coisas que tu acabaste por dizer aqui e às vezes as pessoas acham que é uma cena completamente translocada e não é. E a verdade é que quando falamos, eu não conheço tanto a realidade do clube japonês, mas a realidade do Estrela Vermelha conheço, é um clube gigantesco, ou seja, um clube com uma dimensão enorme e há muita gente que acaba por ter esse desconhecimento. Portanto, eu acho que este segundo episódio... Não, e deixa-me pegar nisso, Jota, e lá está, o Hugo Vieira não é conhecido só pela carreira que fez, é pela quem jogou com ele e quem trabalhou com ele, sabe, tem uma personalidade muito marcante e está à vista os comentários dos colegas que trabalharam com ele, a opinião que têm sobre o Hugo Vieira, está à vista o que ele fez em todos os clubes onde passou, e sim, em muitos deles eu assisti de perto a forma como idolatravam e já vamos pegar nisso, porque também vamos contar aqui algumas histórias. Eu assisti coisas, e principalmente em Belgrado,
que ele contava-me ao telefone e eu dizia assim: olha, este agora está-me a contar. E depois lá com ele eu comprovei isso. Percebes? Então acho que vai ser um episódio interessante também por isso. Sei, eu acho que este episódio tem tudo para ser nesse aspecto especial, porque vocês viveram muita coisa juntos, têm muita história e daqui a pouco vamos partilhar um pouquinho sobre isso. E do almoço, ninguém vai falar? Queres que eu fale? Estamos aqui a falar, vai ser um episódio aqui, vai ser um episódio aqui. E o pré-episódio, ninguém fala? Não, podemos falar. Quem é que escolheu o restaurante? É isso que eu quero saber. Jota. J. Eu escolhi Oliveira. atenção, Jota. o restaurante era. J. Oliveira, fixe. 50 euros um almoço, J. Oliveira. Jota. Calma. Não, 50 euros, calma, Jota, que já vais falar que eu estou nervoso. Não dá Estou condições. nervoso, que foi 50 Temos euros, sócios que cheguem. 50 euros por pessoa e depois foi carne crua que teve que ir para trás para aquecerem. Crua, não, Eu para gosto de meterem médio bom. o médio bem, bom, para meterem o médio bom. bem. E pronto, nós, está bem, comemos bem. E Não, ficamos olha, eu escolhi. O meu primeiro ponto foi escolher um perto deste espaço e que fosse decente. E essa é a vossa forma de agradecimento para comigo. Não, escolheste muito bem. O que é que acha? O que é que acha o nosso convidado desta 2 escolha? comentários, 2 palavras, como eu costumava dizer. 2 palavras. Horrível. Não, foi. Epá, é muito bonito, é Tá, olé, sim, olé. não. Mas um gajo quando vai para comer é para comer. Sim, e eu, Não é para ver. mas isto Não é nós para estamos sempre a aprender, Estamos sempre a aprender. A próxima vez que ele disser um restaurante, vou pensar 2 vezes. Ou então da próxima vais escolhê-lo tu. Ora, aí está. Não, comeu-se bem. Não, mas temos que agradecer Foi ao João. pouco, mas comeu-se bem. Escolheu, veio ter A connosco. 3 minutos daqui. E ainda fui ter com vocês. Foste ter connosco. Isso é verdade. Pois é. Sim, bem. isso é verdade. E eu dou valor por isso. Dás valor a isso, Dou porque muito atenção, valor. Dou quando muito- tu sabes, estavas aqui no outro dia, eu disse, vocês disseram, vamos almoçar. Eu disse logo aí para a malta, vão vocês. E E fiquei- hoje tu e vieste eu fiquei connosco. contente. E alertaste-nos Foi para o por ti. horário. Não foi Obrigado, por eles, foi por ti. obrigado. Alertaste-nos para o horário, que estava na hora de estar aqui, de trabalhar e não sei. Eu cheguei- Pessoas responsáveis. Isto já- isto Foi já ele, foi muito Isto já responsável. é boca porque eu cheguei atrasado. Foi muito não é? responsável. Já Não, estás a dizer? não tem nada a ver com Não, isso. atrasado chegou o João. Foi nada. Tu foi muito atrasado. É verdade. Oh, mano, mas são Eu tá- assuntos que não dá para. Calma, Não, mas estou a vir vinha-me para aqui. salvar, Estou vinha-me tranquilo na autostrada. Teve uma chamada. Eu atendo. Está tudo. Olha, onde é que estás? E eu estou na autostrada. Não era só a 1h15. E ele, mas eu tive um furo. Estou aqui na autostrada que vai no sítio, não sei de onde, que vai da Póvoa, não sei o quê. E mano, eu vou-te buscar. E eu, não. Eu tenho, Um furo, mas é de água. És um Era um furo de água. És um tangue. Ele adora, Eu é que sou um ele tanto. adora dar essa, esquece. Mas eu ainda disse que ia buscar. Atenção. ainda Obrigado, fui João. o mínimo. Apreciado. O mínimo. Sim, e aprecio. hoje também vou pegar nesse. Já que estamos aqui numa de. Também vou pegar nesse ponto que a minha mulher deixou-me aqui. Eu vou ter que ir de Uber para casa. Vou ter que ir de Uber para Penafiel. E houve aqui o nosso fundador que ofereceu-se para Sempre. me levar a Penafiel. Não podes é falar da minha. Não, já lhe agradeci pela. Mas viste que ela ofereceu-se, mas depois mandaram-te os prints quanto é que custa o Uber daqui. Olha lá, foi lindo. Não, foi bom, mas podes ver o quão Sim, prestável é. estável Solidário. e solidariedade Sim, que eu tive para sem contigo dúvida. e pensei, o rapaz veio do Uber para Não, e eu Penafiel. mandei-te uma mensagem a dizer isso mesmo, a agradecer-te pela sensibilidade que tiveste com o teu colega. Isso é muito importante. Olha, até podemos ir, já estamos aqui a rir, até podemos ir já para algumas histórias. Estavas a dizer que o Hugo tem uma personalidade muito distinta e por isso é que muitos colegas gostam dele e falam bem dele. Tens alguma história assim, daquelas de resposta ao Hugo? Tipo esta cena que ele me disse de ter um furo no pneu, Eu tenho aqui uma a história dos 2 golos que Eu ele tenho contou aqui no último episódio. uma história que isto já foi em 2014 ou 2015 e quero contar essa história. Se não me falha a memória, eu não me lembro qual foi o jogo, o Hugo também vai poder ajudar nisso, mas há um jogo em que estamos a ganhar 2-0 ao intervalo, isto para também vos contar um bocadinho da personalidade do Hugo. Estamos a ganhar 2-0 ao intervalo, o Hugo tinha feito 1 ou 2 golos, não me recordo agora, e o Hugo sai do campo em direção ao balneário com a mão nas costas. Mãos nas costas, queixar-se, a fazer cara feia. E nós todos, os colegas preocupados, pelo nosso ponta de lança, o nosso goleador. Então, mano, o que é que se passa? Ele, esquece, consigo mais. Eu, mas o que é que foi? O que é que... Então, o que é que mandou de costas que é impressionante? Dá-me as costas. Mas tens que ver isso, chama o físio, vai ver. Nós preocupados, não é? Não queríamos que ele saísse ao intervalo. E ele, calma que eu vou ver se isto melhor. Entrou no balneário, pá, o treinador apercebe-se disto e pergunta-lhe: Hugo, então, o que é que se passa? Como é que tu estás? E ele: o que é que se passa, missa?
que se passa é que estou farto de levar esta equipa às costas. É o que se passa. Sentou-se, começou-se a rir, entrou para a segunda parte e pronto, ganhamos o jogo. A verdade é esta. E posso contar outras. Eu, quando jogávamos juntos, eu na direita ou na esquerda e ele a ponta de lança, eu sempre fui muito. E por isso é que se calhar um pouco mais tarde é que passei para a posição de ala, de lateral direito. Eu sempre gostei muito de cruzar. Sempre achei que um dos meus fortes era cruzar. Porque eu cruzava algumas bolas com alguma precisão. E então, eu muitas das vezes, havia jogos que, com excesso de confiança, tentava driblar, tentava ir para cima, que também não achava que era mais jogador nessa situação. Mas desde que o Hugo chegou ao Gil Vicente, e o Hugo chegou em dezembro, janeiro. Por aí, eu quando cruzava a bola para o terceiro anel, quando queria driblar e perdia a bola, o Hugo chegava ao pé de mim, agarrava-me o braço aqui na zona do cotovelo e dizia assim: não queres ganhar dinheiro, tu não queres ser feliz, tu não queres números, passa-me a bola que eu faço golo. Passa-me a bola que eu faço gol, tu ficas com números, eu fico com golos e vamos ser todos felizes. Não queres ganhar o jogo? Se queres ganhar o jogo, passa-me a bola. Eu ficava a olhar para ele e dizer: pronto, está bem, vou passar a bola. E havia jogos que eu já podia driblar, mas eu já olhava para ele, já o procurava a ele, e a verdade é que passava-lhe a bola. Em 3 fazias uma, ou vais dizer que era menos. Mas os cruzamentos eram bons ou tinhas que andar à procura da bola? Não, era muito bons. Às vezes eram maus, mas tu compensavas. Cadeira, eu lembro no jogo contra o Porto, mandaste-me uma cadeira. Se eu não tivesse cola no pé, nem eu. Não, eu estava 2 metros de mim, para ir para o joelho. A sorte é que eu tinha cola na esteira. Mas tu fazias isso com todos os jogadores ou tinhas confiança com ele? Tipo, não, era diferente. Mas fazia com os outros, era mais agressivo um bocadinho, os que não tinha confiança. Mas às vezes eu passava-me um bocadinho, mas era. Mas é cena de confiança, não é? Tipo, confiança não, era jogar. Era confiança e fundamentalmente porque queria ganhar os jogos, não é? E acreditavas que era em ti que a bola tinha que estar sempre? Não era sempre, mas eu estava. Maioritariamente, posso confirmar que era. Não, a verdade é que a bola chegava e eu fazia. E eu sempre tive muita confiança, ele sabe disso, as pessoas muitas vezes interpretavam mal, mas eu no fundo queria era ganhar o jogo, e quantas vezes eu também passava ao lado para eles fazerem, isso é o futebol. Se nós fazíamos era outra história, não é? Mas também passavas algo. Se eles faziam, aí já era diferente, não é? Mas numa equipa se sabe que tem um jogador que está numa boa fase, que está a fazer muitos golos. É o que ele está a dizer, ele sabia, ele sabia, por isso é que eles depois passavam, não é? Mas tínhamos ali um grupo incrível, por isso é que fizemos um trabalho muito bom no Gil Vicente, não é? Naqueles anos, e tínhamos um grupo de homens muito acima da média. Sim. Ou seja, vocês estão a falar na fase, vocês no Braga já não jogaram, vocês só jogaram juntos no Gil? Só no Gil. Só no Gil, sim. Certo. Depois há uma história engraçada, não sei se posso contar já. Mas sim, como é também a segunda parte do Hugo e é um programa um bocadinho mais aleatório e mais descontraído. E ao fim do almoço, ao fim do bom almoço tem sempre menos sentido. Tudo. Sim, e por toda a gente já conhece a carreira do Hugo, onde é que o Hugo jogou, quantos golos fez, o que é que estamos aqui mais numa fase descontraída. De resenha, como diz o nosso Jota. O nosso Jota gosta da resenha. E há uma história curiosa que nós jogamos juntos no Gil Vicente e sempre mantivemos esta amizade, ainda hoje aos dias de hoje somos grandes amigos, e eu estava no Belenenses 6 meses antes de ir para o Braga. O Hugo liga-me e mais uma assistência. Não chegou a ser, mas quiseste assistir. E o Hugo liga-me a dizer, o Hugo estava no Yokohama Marines e ligou-me a dizer do Japão. E o Hugo ligou-me a dizer que pronto, que o treinador e que o diretor desportivo estavam à procura de um extremo, e que ele deu o meu nome. Ele disse que sabia que eles tinham um camaronês que poderiam contratar, mas o Hugo intercedeu ali um bocadinho a meu favor e disse: olha, se vocês querem contratar este camaronês, a meu ver é melhor contratarem o Diogo Viana, porque eu já joguei com ele, conheço-o bem, e acho que nos pode ajudar muito. Mas ele também disse isto porque sabe como é que eu podia fazer feliz a fazer golos. E então eles ponderaram. O Hugo mandou os meus dados ao clube, os vídeos, transfer market, 00, etc. Eles analisaram e ficaram com algum interesse e disseram: Hugo, vamos analisar
e vamos ver qual é que é aqui a possibilidade dele poder vir ou não. A verdade é que isto foi uma coisa de 3, 4 dias. Ficou fechado. No Hugo a seguir, no dia a seguir, o Hugo diz-me: olha, eu acho que eles ficaram interessados, eu acho que eles vão falar com o teu presidente e as coisas vão-se dar. A verdade é que falaram com o meu presidente, na altura o Rui Pedro Soares do Belenenses, deram um valor para a transferência, estava tudo certo, o meu contrato, o prémio de assinatura, posso dizer aqui que ia resolver a minha vida e que era mesmo muito bom. Não ias ter que estar a fazer isto. Não agora. ia ter que aturar estar aqui gente no, e coisa e tal. podcast. Tu já não vinhas. Nem era queixar-se de um não, era o melhor restaurante. contrato. E já não tinhas queixado do restaurante por a carne. Era o melhor pouco, é isso? contrato que ia fazer. E nisto o meu empresário liga-me, o nosso empresário, na altura, o Pro Eleven, Carlos Gonçalves e Vitor Gonçalves, disseram que estava tudo certo, que eu já tinha aceitado as minhas condições, Direito que estava desportivo tudo viajou certo, para cá. que estava tudo certo com os presidentes, que o diretor desportivo ia viajar para Madrid, fazia escala em Madrid e depois vinha para Lisboa. Eu chamo o meu pai do Algarve para montarmos tudo, ou seja, para desmontar tudo, ou seja, fazer as malas, tirar coisas importantes da casa, para o meu pai levar para o Algarve, porque eu ia viajar sozinho, meu pai não ia comigo nessa altura. Eu super contente. Nisto liga o diretor desportivo ao meu empresário e diz que quando ele fez escala em Madrid, o tal camaronês que eles tiveram interesse no início liga para o clube a dizer que quer ir para o Yokohama Marinos, E houve ali porque no um início ele não desencontro queria. de- O presidente e o treinador voltam atrás e preferem um Mas lá está, camaronês. voltamos ao clube disso. Ele a mim. faz-vos as assistências e depois se vocês se fazem ou não. Verdade. Mas a verdade é que, e ele sabe que nós já falamos sobre isso, que era algo muito bom para mim, para nós, porque íamos viver ali juntos. Tu eras o único português no Japão? Estavas lá Era. sozinho, um bocado Só- sozinho? Agora No acho plantel? que foi mais um ou dois nos últimos anos, mas na altura tinha sido o Paulo, o Futre e eu. Não há nada mal. Os únicos dois a jogar no Está Japão. incrível. E havia a possibilidade de ir o Diogo Viana também. É mas- verdade. Tem E muita chorei, gente nos e estádios, chorei. não tenho, não tenho noção da realidade Então japonesa nós de éramos futebol. sempre 75 mil pessoas no nosso estádio. Que espetáculo. Quando foi a final do Mundial 2002. E incrível. jogar a bola Olha, com tanta gente no estádio é uma cena. Posso contar, eu vou ver se tenho o vídeo, mas se eu não tiver, a minha esposa tem. No outro dia foi lá um amigo meu, foi ao estádio, eu ligou-me na câmara, e as pessoas não acreditavam que ele me conhecia, ligou-me na câmara, foi ver o Yokohama, ligou-me na câmara e muita gente, não sei precisar quantas, mas muita gente não acreditava que era eu, ia ver-me na câmara, a gritar o meu nome. Eu vou ver se arranjo o vídeo para vocês passarem. Tu és muito acarinhado, muito bem tratado e idolatrado no Japão e na Japão, e na principalmente Sérvia. o Japão e a Sérvia. Eu fui lá agora com a minha família e vinha, até comentei com o Diogo, foi das coisas mais especiais que eu senti, foi ver o carinho deles, porque não é normal uma cidade como Yokohama e Tóquio, que era as duas que eu andava, passar. Estamos a falar de dezenas, talvez uma centena de pessoas com camisolas minhas no comboio, com cromos meus, Uma cidade tão grande que acaba por ser um bocado gigantesca, impessoal e a ver ali com fotos minhas no ligação. telemóvel, a idolatrar-nos Que 8 espetáculo. anos depois. E o mais especial para mim foi os meus filhos a ver isso, não é? Foi Yeah. muito especial por isso, porque eles eram muito pequeninos, não se lembram quando eu jogava, e vê-los, as pessoas tão eufóricas, estão a vir ao hotel ter comigo, pedir fotos, pedir Até deve ser estranho para as assinaturas. crianças. Tipo, Não, nós eles fomos ficaram um sítio incrédulos. onde toda a É, gente ama ao pai. Isto é, um é, bocado é. estranho. Foi Ainda muito assim, especial por isso. Onde é que tu achas que deixaste mais marca? Na Sérvia ou no Japão? Se tivesse de escolher um dos dois. Nos dois. Não dá mesmo para... Não dá para escolher. A Sérvia a minha esposa é sérvia, os meus filhos são sérvios. Fui lá no outro dia ver para a Champions o Estrela Vermelha Benfica e por onde eu E passava. sentiste carinho, as pessoas Incrível. O meu sogro ligou para a minha mulher a dizer: Nina, isto é incrível porque pá, parece que estou com o Djokovic. É Toda a gente algo ouve incrível. E deixaste lá Incrível. Não dá para explicar por palavras. Só quem conhece a realidade é que vai perceber. Sim, porque eles são muito mais fanáticos por Não, futebol do que nós. E eu posso falar sobre isso. Tu sabes que eu fui-te visitar. Na altura eu estava lesionado e o meu presidente do CSKA de Sofia mandou-me para a Sérvia Susana. para me tratar 3 dias.
um tratamento especial e tínhamos um jogo importante e ele mandou-me para lá. E aproveitei o facto do Hugo estar lá para estarmos sempre juntos. Estávamos juntos a almoçar, a jantar. E eu pude comprovar na primeira pessoa o carinho que as pessoas tinham por ele. Era surreal. Eu não podia andar na rua, era sempre parado a toda a hora. Eu cheguei a ir a um restaurante comer um sushi, lembras? Sushi, Um que tem um menu com o meu nome. E o Hugo vira-se para mim e disse-me assim: oh, desculpem o termo, porque nós falamos assim quando estamos a almoçar. Oh, Maneca, se tu quiseres beber um cocktail com o meu nome, estás à vontade. Eu, o quê? Fui lá à lista do restaurante, à lista, Tinha. cardápio. Estava lá, um cocktail, Vieira. Era o nome dele. Eles gostavam tanto dele que para homenageá-lo fizeram um cocktail com o nome dele. E trataram-nos. Sim, não, isso eu era. Onde eu fosse era tratado como um rei. Pá, não tenho palavras para expressar nem para agradecer, porque é um sentimento muito especial, mas por isso é que eu não posso escolher, porque no Japão também é diferente. É diferente. Eu na Sérvia estava num restaurante e eles vinham para cima da mesa a gritar o meu nome, partiam tudo, pagavam a conta e iam embora. No Japão, eles eram Deve ter sido incrível. No Japão, eu estava a jantar com a minha família, o restaurante vazio, uma fila gigante à espera para tirar fotos. Que tu Esperavam que eu jantasse, um respeito muito acima da média. Faziam filas para tirar fotos comigo, para me tocar, para me dar um abraço, coisas. Não dá para expressar por palavras. O Diogo viveu na Sérvia, vivenciou isso na Sérvia e pode falar. No Japão é muito respeito. Na Sérvia eles são muito fervorosos, partiam tudo, eles a chorar. Incrível. Nas duas é muito diferente. Conseguias ter uma vida normal ou havia muitas coisas nas revistas ou... Havia, mas eu nunca liguei muito. Não queres saber de nada disso? Zero. Nada. Quem me conhece Fazias sabe que treino, casa, Ele nem os comentários de letra quis saber, quanto mais revistas. porque as pessoas são muito frustradas hoje em dia. Sim. As pessoas vão bem para a internet, é difícil ver alguém a falar bem. Isso é verdade. Percebem? As pessoas, cada vez, isto da internet é mais para. Eu costumo dizer isto, para os gordinhos estar a comer bolachas e a comentar, é fácil. Agora, fazer algo melhor é difícil e é impossível verem um comentário meu mau na internet, seja do que for, porque nós temos sempre que ver as duas partes, porque é tão fácil falar bem como falar mal, mas as pessoas preferem criticar e preferem falar mal. Eu acredito que ninguém aqui tenha um conhecimento muito profundo de como é o futebol no Japão ou na Sérvia. Mas quando tu dizes que isso acontece, porque é que a primeira resposta das pessoas é não acreditar ou certo, não? Porque mas isso é fácil, porque imagina, porque tu estás a dizer. Vídeos podem comprovar. Sim. Mas tu estás a dizer, as pessoas não sabem. Só que o problema do ser humano à data de hoje é que eu acho que as pessoas sabem de tudo quando não sabem de nada. Eles não querem saber, as pessoas não querem saber. Querem é criticar. Por estar de fato, por estar de camisa, por estar de t-shirt. Querem é criticar. Não... É verdade. É a sociedade que temos hoje em dia, daí muita gente não gostar de pessoas. Sim, e vai de encontro. Ajuda, olha que ajuda. Eu sei. Não, mas isso vai de encontro àquilo que foi a tua primeira parte neste programa, porque quem não sabe, quem não viveu, quem não viu, muitas vezes tu podes dizer algo que leva as pessoas a desconfiar. Sim, era isso que eu estava a dizer. O pessoal não conhece a realidade, mas preferiu desconfiar tal e qual. E lá está, as pessoas deviam se informar primeiro antes de falar, mas faz parte. Sentes vontade às vezes, tipo, imagina, isto aqui vai ser um bocado estúpido, mas eu posso perguntar o que eu quiser, está bem? Pronto. Imagina que tu às vezes estás aqui, podes estar num momento mais baixo ou num momento, porque a vossa vida foi vida de ser estrelas e depois quando acaba vocês podem ficar um bocado... Sentes vontade às vezes de tirar uma viagem de avião e ir à Sérvia ou ir ao Japão ou ir para sentir o carinho outra vez? Eu vou. Pode não haver saudades do futebol, mas do carinho das pessoas. É o que eu digo sempre. Eu não ligo muito, eu adoro isso. Não vou ser hipócrita. Eu adoro e acho que é uma forma de ver o quão bem eu fiz o meu trabalho. Eu vou todos os anos à Sérvia, que a minha esposa é sérvia e os meus filhos são sérvios. Vou lá todos os anos em agosto. A minha esposa passa lá com os miúdos e com os avós e com as tias e passa lá o agosto todo. E eu vou sempre uma semana, depende da minha disponibilidade, mas pelo menos uma semana vou sempre. Estamos a falar de 1 hora e tal de Belgrado e as pessoas tratam-me
incrivelmente bem. E às vezes no meu país não sou tão bem tratado, no sentido de, atenção, eu sou muito bem tratado aqui também. Olha, e está aqui uma camisola que eu Sim, nunca vou jogaste em muitos poder. clubes aqui do Joguei em nosso muitos campeonato. clubes e mesmo o Braga e mesmo o Benfica e o Gil Vicente nem se fala, tratam-me incrivelmente bem, mas tenho muita gente do Porto também a tratar-me bem, do Sporting nem tanto, mas também, não é? Tenho familiares de todas as equipas, eu sempre fui muito bem tratado, mas na Sérvia e no Japão é Ele ser diferente, é idolatrado diferente mesmo, porque, sim. porque eu aqui ando na rua tranquilamente, as pessoas cumprimentam, falam, na Sérvia as pessoas, principalmente no Japão, talvez por respeito, tremem, estão à minha beira a tremer com uma emoção gigante. E é um sentimento muito bom. É As que as pessoas pessoas já não têm a sentiram isso? mínima noção, mas tu estavas a confidenciar connosco há bocado que tu, na Sérvia, às vezes até tinhas segurança. Não, tinha. Porque era... Não, era. E nunca. loucura. Toda a gente sempre me tratou bem, nunca me fizeram nada de mal, mas na Sérvia é um bocadinho. Pá, aí está, porque também há pessoas que, como aqui, que também querem falar mal, mas eu nunca tive nenhum, zero. Tive sempre experiências positivas, nunca tive nenhuma experiência negativa na Sérvia. Eu saía à noite, ia para todo lado, zero. Sempre fui muito bem tratado. No Japão ainda mais, porque E as pessoas na Sérvia também te começaram a idolatrar de uma maneira muito por causa da tua personalidade, porque eu recordo-me uma altura, tu já tinhas alguns golos, mas era o teu primeiro derby na Sérvia e fizeram-te uma entrevista. Não sei se tu contaste isso aqui na primeira parte, mas tu fizeram-te uma Acho que não. entrevista e perguntaram-te, Hugo, como é que vai ser o seu primeiro derby, como é que está a ver este derby, você já leva alguns golos, se você fizer gol neste derby, você tem noção que vai ser nunca mais pode ídolo, sair de casa. um ídolo e nunca mais vai poder sair de casa aqui na Sérvia. E o Hugo disse: então e se eu fizer 2? Como é que vai ser? A verdade é que ele fez 2 golos. Conta um bocadinho. Um é loucura. Não, Se eu fizer ele dois, fez 2 golos. Pimba, 2 lá Não, dentro. e Eu um acho, deles- eu acho e que, um eu acho que tu golo tinhas contado incrível. porque eu ouvi essa em algum lado. Enfim, essa é incrível. E o segundo golo foi uma coisa. E aquele remate fora da área, não é? Sim, foi 30 e tal metros, mas eu honestamente eu gosto mais do primeiro golo e ninguém fala do primeiro golo. Pá, E tu gostas Sim. mais por... Sim, que tu é uma fala- bola sim. metida na profundidade, o guarda-redes Pelo já, gesto, o e gesto eu técnico. pico de pé esquerdo, que não era o meu pé Sim. dominante. Pá, eu acho que é um gol incrível que nunca ninguém falou dele. Isso é... Falam mais do outro por ser do outro de Pois é distância, mais por vistoso. ser- sim, sim. Pá, e estavam o outro estava 0-0, eu fiz 1-0, eles fizeram 1, eu fiz o 2-1. Mas quem me conhece sabe a personalidade. Normalmente um jogador normal dizia: opa, o importante é jogar bem, é que a equipa ganha, Tu sempre vou fazer o meu gostaste trabalho. E tu foi, eu se não, eu fizer chamava a dois? responsabilidade. Não, até É, porque mas história sempre de chamei a amarrar o braço ao responsabilidade. Biano e dizer, tu não queres assistências. ele cruza. sempre foi assim. Eu ele sempre chamei a foi. responsabilidade. Eu disse: é isso, eu fizer 2. Ou então aquela cena que há pouco nos Era aí disseste. que eu ia pegar. A cena de como dizer sempre que o jogo já começa. Não podes. Era isso. Eu ia pegar nessa porque ia buscar a personalidade dele. Porque ele não fez isso uma vez. Ele já fez isto Mas no a passado. carreira toda assim. Ele gostava disso. E esta vou dizer para o Hugo contar, para não sei se sou eu a contar. Há um jogo que é Gil Vicente Futebol Clube do Porto. O Gil ainda estava na segunda liga, creio eu, e vocês vão jogar. Eu não estava lá nesse ano, foi antes de eu ter estado. E tu, na altura, no i5, estava a chover. Conta, por favor, Não, tu essa. eu nem gosto de falar porque já sei que vai chover críticas, não é? Mas na altura nós só íamos baixar às 4 e eu passei a manhã toda com a minha mãe no hospital. Ela tinha 40 de febre e era o meu primeiro grande jogo, não é? Eu jogava na regional, fui para o Gil para a segunda liga e acabámos por Sim, depois tu sais da subir. regional para a segunda liga. Exatamente, que na altura não se via muito. E a minha mãe disse à médica: não, eu nem que morra, eu vou ver o jogo do meu filho. E eu meti no Wi-Fi, estava a chover, chovia muito mesmo. Estamos a falar, era o Hulk, o Rames, o Falcão, o Arim, o Bellucci, essas equipas que era o campeonato português, para mim, na melhor fase. Mas eu pus no Wi-Fi: está um lindo dia para marcar 2 golos. E o Mr. Paulo Alves, quando eu cheguei lá, ficou possesso e obrigou-me a pagar aquilo. Não, estás a brincar, diz, conta tu. Estás a brincar. Pá, se eles vêm para aqui com a artilharia pesada, levámos para aí 10, apaga, mas é isso. Deu-me uma dura. Então miúdo ainda. Eu era miúdo, eu tinha 20 e poucos anos, tive que apagar, não é? Joguei na segunda liga, era o meu primeiro grande jogo.
mas a verdade é que acabou o jogo 2-2 e eu marquei 2 golos. E o André Vilas Boas sempre passa por mim e diz-me: foste o gajo que me lixou o único título que eu não ganhei. Eles ganharam tudo menos a Taça da Liga, que na altura fui eu que Sim, foi. que eu ia muitas vezes à China me tratar com o Edu, com o fisioterapeuta, e estava com o André. Porque o André também estava a equipa treinava estava na China, né? estava no Sim. Xangai, eu ia lá muitas vezes. Sempre, ele deita-me sempre isso à cara, que foi o título que eu lhe tirei. Mas achas que era a responsabilidade que te motivava? Porque não tu sei. chamavas a responsabilidade a ti, mas cumprias. Tu dizes, vou fazer um golo, e fazias. Tu achas que sem isso, se calhar, não fazias? Era isso que te picava? Era isso que E te eu motivava? tentava-me automotivar a mim mesmo, e dessa forma, eu não vou ficar mal. Eu disse que fazia, Eu vou disse que fazer. fazia 2, vai ter que E eu ser. sempre fui assim. E eu Sempre foi tenho outra história contigo. Eu tenho outra história contigo. Temos Vai ao muito- baú, mas vai ao Que fundo. não, ele vai se gosto é recordar, dessas. ele vai se recordar perfeitamente. Eu fui ter com o Hugo. Sério, eu estava na Bulgária, era 45 minutos de avião, 1 hora de avião, era rapidinho, e muitas vezes ia lá ter com ele quando era possível, porque eu adorei Belgrado. E há uma altura que o Hugo tem jogo no domingo. Para a taça, meios finais da taça. Tu tinhas jogo domingo e quarto. tu percebeste, opá, o meu amigo está aqui, bem, não vou só jantar com ele e vou descansar porque tenho jogo amanhã. Não, pá, já que ele está aqui, opá, isto é uma vez sem exemplo, eu tenho alguma moral no clube e no país. Não, vamos sair, vamos beber um copinho, vamos Um sair. jogo no dia a seguir. Não, Com mas o jogo no dia a seguir. foi numa terça-feira à noite. Eu joguei na quarta. Foi durante a semana, pronto, desculpa. Nós ganhámos no domingo, por acaso marquei o 2-1 e esse jogo era as meias finais da taça na Era quarta-feira. uma quarta-feira e Sim. isto foi Foi terça-feira. terça-feira. E nós fomos a sair à noite. Saímos até às 2h tal da manhã. A verdade é esta. Pá, e tal, e o Hugo chega ali 1 hora. Entramos. Aquilo era um bar. Entramos, toda a gente a cumprimentar o Hugo. Ninguém questionou o Hugo por ter jogo no dia a seguir. certo. Ninguém. Ou seja, era normal o Hugo estar ali. Aliás, só lhe batiam nas costas e vamos Hugo, amanhã tens amanhã é tens para que ganhar, voltar com amanhã ele. e Hugo, tranquilo, não se preocupa. Queres quantos? Hugo, queres quantos? Um ou dois. E ria-se e bateu-lhe nas costas. Não, isto assistia eu, eu vi isto com os meus próprios olhos. E chegou ali 2h tal da manhã, o Hugo disse: mano, pá, Vou embora. vou embora, amanhã tenho um caminhão de areia para descarregar, vou ter que ir embora. E eu, então vamos embora. Fomos embora. Moral da história: ganharam e o Hugo fez gol. 2 golos, 2-1. 2 golos. Passaram à final da taça. Isso é. É surreal, Não, surreal. Foi top. Eu acho que é o jogador português mais perto da mentalidade de Zlatan. Zlatan. Eu acho que é a Não, mentalidade de Zlatan, sinceramente. É isso que ele tocou nesse ponto e acho que é o mais importante de tudo. Ninguém me questionou, porque eu sempre fui um grande profissional e um dos meus maiores orgulhos é ter sido um profissional exemplar, mesmo pós miúdos. Falámos um bocado de muitos sérvios que jogaram comigo, que depois jogaram em grandes clubes, que sempre me adoraram e respeitaram. Também por isso eu chamava a responsabilidade. Não era normal eu sair antes do jogo, não era, nem podia ser num clube daqueles. Naquele dia eu fui, mas nunca ninguém me questionou, porque primeiro viam que eu estava a beber água, né? Que eu não bebo álcool, mas mesmo que bebesse, E naquele quando dia as não coisas ia estão a beber. correr bem, a época se calhar E estava a ser depois no boa. dia a seguir também fiz E o tu meu trabalho. correspondeste e marcaste. Se calhar, se tivesse corrido mal, Sim. tinha sido repreendido, mas como as coisas correm bem, quem anda no futebol sabe. Quando corre bem, o que é que me iam dizer? Iam dizer o quê? Vai outra vez. Claro, É o que quando podia sais, dizer. fazes 1 ou 2, sai mais Não, mas vezes. eu lá sempre tivesse a liberdade, porque eles também sabiam e confiavam em mim. Pá, e eu era responsável nessa vez saí, e não me recordo de sair muitas vezes antes do jogo, mas essa foi uma delas, uma das poucas vezes, e correu muito bem. E tu depois ficaste lá, não foste embora. Já que estão também a falar de histórias vossas, nós temos aqui uma brincadeira preparada para vocês os dois, que é, não sei, vamos tentar aqui puxar pelo vosso... Outra surpresa? Não é assim uma surpresa grande, mas vamos tentar aqui puxar pela vossa autoavaliação. E eu gostava... Vou só... Tenho um bocado de medo. Eu gostava que vocês... Não tem hipótese. Aí não tem. Quem- Nesse ano não tem hipótese. Não é neste ano. No geral, quem foi o melhor jogador? Ui. Isto não se faz. Faz-se. Mano, isto não se Pera, faz. não, eu, pera. não tenho, eu reprovo completamente esta atitude da Não, produção. eu respondo. Foi o Hugo.
Foi o Hugo, na Ok. minha opinião foi o Hugo. Com melhores números, melhores clubes. Ahm, ahm, e acho que é isto. Sim, Aquela foi. foto era o Hugo. Era o Hugo no Benfica. Aí, foram buscar uma Foi foto. outra vez, foi outra vez, foi outra vez. Nós estamos a falar do Hugo. Foi eu não fui eu que fiz. Foi o designer. Isso estava no. Sim, não, foi. É o Hugo, foi, é. acho que foi contra o Gil Vicente. Isto foi na pré-época, não foi? Não, a tua foto. Acho que foi na Acho pré. que foi na pré-época. Oh, ganda cabelo. E aquela perna? E Pá, por aquela... acaso, Ei, já viste aquela cara. coisa? Já viste aquela coisa? É, Tá ali eu com... trabalhava muito. E a do Biana também? O que é que se passou com vocês? Tá bem. O que é que se está a passar? Ali era menos 10 quilos. Fomos só, atropelados. mas Menos 10 quilos que agora? eu, pá, aí. Eu nesta altura eu tinha 69 quilos. E E agora tenho 77. aguentavas um encosto? 77. Ui, arrebentava com eles. 60 Esquece. quilinhos. Estávamos a falar disso e a pergunta foi muito concreta. Quem acham que foi o melhor jogador? Eu acho que foi o Hugo, porque o Hugo foi ídolo em 2 clubes. Um deles eu pude vivenciar de perto todo o carinho que as pessoas tinham por ele e o que ele fez nesse clube. Eu tive consistência em muitos clubes, fui acarinhado em muitos clubes, mas nunca foi ao nível do o Hugo fazia. Se eu estiver errado, diz-me, fazias 20 golos por temporada. Sim. Não foi 20 golos em todos os clubes onde passaste, mas Em média, maioritariamente sim, a média. era Era 20 golos por clube. Pá, o Viana sabe o quanto eu aprecio a carreira dele, fez uma carreira incrível e jogava muito. A verdade é essa. Pá, eu também, mas eu costumo dizer sempre: as pessoas não têm ideia da vida que eu tinha, Uhum. do difícil que era jogar futebol para mim. Certo. Nos anos que é quando melhor estamos, pá, eu não tinha vida. Eu vivia no IPO durante 3 anos e qualquer coisa, não tinha como jogar futebol. Consegui jogar, consegui marcar muitos golos, consegui fazer o impossível. Vendo hoje, eu acho que era impossível fazer aquilo. Só que nós temos sempre uma força daí. Ele acompanhou de perto muitas das vezes. Eu chegava de manhã com umas olheiras gigantes a chorar muitas das vezes, mas só me tornou mais forte. E digo isto, não é arrogância, podem criticar, vão lá criticar, mas eu, se não, em condições normais, a minha carreira era muito melhor. Agradeço-me a mim ter a cabeça que tive na altura e o trabalho que eu fazia, que era impossível, volto a repetir, fazer o que eu fiz, mas se eu não tivesse os problemas pessoais que tive, a minha carreira era muito melhor. É isso que a malta às vezes não se apercebe. tem É noção, que as tu, pessoas não têm noção. tu sem vontade, sem vida, sem o futebol representar grande coisa para ti, mesmo assim conseguiste chegar a um patamar onde toda a gente sonha chegar e mesmo assim já são poucos os que chegam. E tu, mesmo assim, estiveste nesse patamar. É isso, mas é Imagina isso. o que seria. Ó, Dantas, e nós fomos almoçar há pouco e tu viste, eu disse, pronto, é para lá das câmaras, mas eu disse ao Hugo, com vocês presentes, enquanto estávamos a almoçar, eu disse-lhe exatamente isso, que eu dou-lhe muito valor, toda a resiliência que ele teve em poder ultrapassar aquilo que passou. Eu não queria muito tocar neste assunto, mas a verdade é que eu assisti o Hugo, e o Hugo chorou à minha frente. Nós estávamos a jantar neste tal sítio que eu vos falei do cocktail com o nome dele. E é preciso ter coragem, ter maturidade para chorar à frente de um amigo, para dizer a um amigo que não estou bem. Quando se calhar toda a gente não olhava estou para bem. a tua vida, E para a quando vossa toda vida, a gente quero à volta saber, dele, quero quando toda a saber. gente à volta dele, pelo momento que ele estava a passar também por mérito dele, lhe batia nas costas e tinha sorrisos e era o melhor do mundo. E ele, o ponto fraco dele era quando se deitava à noite na cama dele sozinho, na almofada dele, e falava com os amigos que estavam cá em Portugal, porque ele estava lá sozinho, e vinha-lhe tudo à cabeça. E passou uma fase complicada. E para terminar aqui este assunto, eu disse-lhe hoje, e com vocês presentes, que o admiro muito, não só pelo jogador que foi, pela resiliência que teve em ultrapassar todas as dificuldades que foram aparecendo, umas mais que outras, na carreira dele, mas acima de tudo pelo homem que ele é e que ele se tornou, e com a família linda que tem, que eu adoro a Nina e os filhos dele. E era também fazer aqui
Dá-te aqui umas palavrinhas pessoa que bonitas. tenha- Também acho que obrigado. mereces. Não, E era nesse sentido, mano. Eu agradeço a carreira que eu tenho, agradeço a vida que eu sempre tive, que eu disse no almoço, Yeah. o meu filho vai ter a possibilidade de escolher. Eu não tinha. Eu ou dava jogador ou eu não Ou tinha ia correr escolha. mal, Eu yeah. ou dava jogador ou dava jogador, senão a minha vida não era outra. Eu venho de famílias muito humildes. Mas eu tenho uma família lindíssima que a Sérvia me deu, por isso a Sérvia também ser tão especial. Eu conquistei tudo na Sérvia e eles conquistaram a mim porque a Certo. Sérvia vai fazer para sempre parte de mim e da minha vida, e o Japão também por outros motivos, não é? Mas para concluir esta parte foi muito difícil. Agradeço também à minha esposa, porque sem ela nada disto era possível, não é? E só uma pessoa incrível como ela para me compreender e para aceitar eu estar aqui a falar disto hoje, não é? Porque Certo. Sim, sim. no fundo, e a minha filha fez-me uma pergunta ontem que um bocado embaraçosa: se tu tivesse a Luizinha e a mamá, com quem é que ficavas? Eu não- Exato. Ela fez-me essa pergunta ontem ao almoço, incrível. Isso não é possível, não é? A Luizinha foi uma pessoa muito especial para mim, que infelizmente acabou da forma que acabou, e felizmente conheci a Nina, porque senão eu acho que nunca mais ia ter ninguém. E hoje é uma história feliz E ela- e triste a ao Só que Nina- o pessoal não E tem a Nina, noção e a- de e a quão Nina bom aparece. tu A tinhas Nina, que ser para chegar a esse nível nessas condições. e a Nina é Quão uma bom tu mulher, tinhas que ser. mulher incrível e apareceu, apareceu no sítio certo, na hora sem certa, dúvida. na altura certa, e foi um grande apoio para ti. E está Sem dúvida. comprovado que, passado tantos anos, continuam juntos e criaram esta família É verdade. maravilhosa. Sabes que eu acho que também muito daquilo que às vezes as pessoas têm uma ideia muito errada sobre não só sobre o jogador de futebol, mas sobre aquilo que é o sucesso na vida. E eu acho que isto também acontece porque se calhar as pessoas pronto, não conhecem o Estrela Vermelha, não conhecem este clube ou aquele, e olham e é do género, ok, não teve sucesso no Benfica, então não teve sucesso. É um falhado. E a verdade é que eu vejo isso até, sei lá, sobre Premier League, Liga Italiana, Liga Espanhola. Parece que quando estamos a falar de jogadores e treinadores que por alguma razão não ganharam a Liga dos Campeões, parece que estamos a falar de jogadores horríveis, e a verdade é que para se chegar ao patamar onde tu jogaste, onde o Diogo Para jogou, chegar a uma segunda estamos liga, a falar já tens que ser de muito bom, muito bom, muito bom. 0,1% dos que chegam lá. E todos Sem nós dúvida. queremos ser jogadores de futebol. Portanto, eu acho que muitas vezes Nós também... temos a sorte de ter aqui dois, porque por norma tu Certo. estás num grupo e toda a gente sonhou o seu jogador e, E nunca ninguém nenhum deu, conseguiu e nenhum ser. chegou lá, é Hoje, verdade. hoje em dia, eu até vou mais além. Hoje em dia é muito difícil tu viveres do futebol. Não estou a dizer que tenhas que ser profissional, não estou a dizer que tenhas que jogar no Benfica. É difícil viveres do futebol. O futebol ser a tua vida, ser o teu emprego. Acordares de manhã, trabalhares e à tarde poderes descansar para estares bem no treino no dia a seguir. É muito difícil, até porque a concorrência hoje também é um pouco maior, e explico-vos porque. Há sub-20, há júniores, há sub-23, há equipa B, há equipa, ou seja, Mas isso facilita a vida aos concorrente- miúdos. Vocês, Ma- quando subiram aos séniores, levavam Certo, lenha e tiveram noutra que crescer à força. certo, Não é? é isso, tens que ser, Yeah, ou vocês ser, saíam dos aqui júniores e neste caso dá-te sobem. um pouco mais de tempo para ver, melhor, para as instituições perceberem se este jogador jovem dá-te ali margem para teres mais um ano ou dois, Yeah. para ver se dá. Nós, na nossa altura, éramos emprestados. Eu, por acaso, fui para a Holanda, Primeira Liga Holandesa, mas tenho vários colegas que foram para a Segunda B, foram para as segundas ligas. Ou seja, é muito. Jogares com homens feitos, quando tu tens 18 anos, 19 anos. Ou seja, era mais difícil. Era como se fosse, desculpem o termo, mais um ultimato. Ou dá ou não dá. Agora não, tens mais tempo. Mas também, era a parte onde eu queria chegar, há mais jogadores. Ou seja, a concorrência é maior. E hoje em dia nós estamos numa fase em que o futebol português, por vezes, olha muito mais para o campo económico, campo financeiro, do que Sim, para sim. o desportivo. Quão é vantajoso para o clube trazer este desportivo. jogador para aqui? É Porque- muito. Mas e este é dou-vos- melhor, não interessa. Sim, mas e eu dou-te um Este dá mais exemplo, dinheiro. muito concreto, Dantas. E está aqui o Hugo, que vivenciou no futebol essa fase. Antigamente, a segunda liga, tinhas nas equipas que lutavam para subir 7, 8 jogadores de 30 anos para cima. Ou seja, davam Era muito preciso ênfase experiência, à sim. experiência, ao jogador maduro, ao jogador que tinha historial em primeiras e segundas ligas. Agora não. Agora tens um ou dois, são aqueles pilares, por vezes capitães, e o Porque resto o objetivo é é jovens. rentabilizar. E o resto é jovens. Para quê? Para É um rentabilizar negócio. o clube, a época, a infraestrutura, o que fosse. Ou seja, a sustentabilidade dos clubes hoje em dia não é a subida, é poderes vender para sustentabilizar a época financeiramente.
Não estou a Mas dizer tu- que isto tu- é regra geral. E Maioritariamente continuam a é isto existir que coisas acontece. muito. Ainda ontem. Não, é porque não tem muito a ver com este tema, mas há um fenómeno estranho, porque tu vais para os séniores do Santa Maria muito novo também, e tu fazes a formação lá. Faço, eu fiz. Joguei sempre no Santa Maria, nunca quis sair. Como é que um gajo com os teus números, nós tivemos aqui o Biana a fazer a formação no Sporting, foi no Sporting que fizeste a tua formação quase toda, não foi? Temos aqui alguns jogadores que fizeram no Benfica, tu fizeste a tua formação toda num clube mais pequeno, mas toda a gente a reconhecer-te o talento, Sim. gente a ir ver jogos das camadas jovens porque tu estavas lá a jogar, isso não existe em lado nenhum. Não, eu Malta que na não é altura do clube eu ir tinha ver. Guimarães, tinha Braga, tinha o Porto. Aliás, eu fui treinar ao Porto e eles queriam que eu ficasse, mas o meu pai é que tinha que me levar lá. Eles pagavam, mas o meu pai também tinha o trabalho dele, Tu não dava. não tinhas se calhar um suporte Não para tinha, te- não tinha, E não então tinha. ficaste no Santa Fiquei Maria. sempre no Santa Maria, não quis ir para o Gil Vicente na altura, porque o Santa Maria tinha que dar a carta na altura e não davam. Fui o único jogador que eles não deram a carta. Então foi ali um bocado obrigação, porque eles não me deixavam ir para o Gil Vicente, porque havia aquela rivalidade que acho que não faz sentido, mas na altura havia, muito mais que agora. Depois o Braga, também já a burocracia, eles vinham com a carrinha, mas era difícil, os horários não jogavam. O Guimarães foi o que tive mais perto, que eles vinham buscar e disponibilizaram-se, mas não quis ir. Pá, foi ali um Fizeste a bocadinho formação toda ali para ir até vendo, ir séniores, vendo o que é que dava. sempre a destacar-te de longe. Sim. Eu fazia depois 100 e tal gols por Sim, e por depois vais para o temporada. Gil Vicente e sobes divisão com o Gil Vicente. Um Como é jogador, que alguém um faz jogador, 100 golos? um jogador que sai da regional. É que dá. Isto é impensável. Tem que se dar, tem que se dar 100 mérito. golos numa temporada. Não, aquilo era. A verdade é que não era a mesma qualidade que tinha no Benfica, Porto, Sim, sim, Sporting, sim, Braga. Jogava com jogadores mais limitados, é verdade, mas Sim, mas a não é diferença fácil que marcar 100 tinha que golos em haver lado nenhum. em lado nenhum. Ah, 100 golos. nem 40, nem 30, vinhamos a falar disso há pouco. Mesmo o meu último ano de Santa Maria, 37 golos. Ninguém nunca fez isso, né? Yeah. O recorde era meu com 48 antes de ir para o Gil e agora E no o fim de segundo é carreira meu foste com lá a 37. meter o segundo lugar do recorde, não é mesmo? Não é fácil, mas vamos esperar que apareça outro para fazer. Não é fácil nem Não, é sorte, que depois incrível. vais para o Gil e fazes a época que fazes Sim, também, sim, num depois- contexto profissional. Sim, sem dúvida. Foi ali no início que foi a Taça da Liga. Fui o melhor marcador da Taça da Liga, a jogar na segunda Liga. Fiz 2 golos ao Porto, 2 ao Nacional e já não me lembro a quem, mas podem pesquisar e ver. Na altura fiz 5 golos e fui o melhor marcador da Taça da Liga. Acho que, Dá acho que, prémiozinho acho que é uma, Uma boa altura para metermos. Para Para metermos aqui as perguntas dos nossos sócios. Nós temos aqui, os nossos sócios fizeram algumas perguntas sócios. para o Hugo. Acho que são 2 perguntas. Se não me engano. Do Manel Azevedo, queria perguntar ao Hugo se há algum jogo na carreira do qual ele nunca vai esquecer, pode ser tanto no sentido emocional ou no sentido exibicional. Se há algum jogo para ti. Ou não há só um, podes dizer mais que um. falar do derby, não? O meu derby foi. O que fizeste os 2 golos? Porque pouca gente sabe isto. O Estrela é um gigante europeu adormecido, cada vez menos adormecido, porque eles estão a evoluir muito e estão, como veem, entram todos os anos nas Champions ou na Liga Europa. Este ano foi na Liga Europa, jogar a Braga e ao Dragão. Mas quando eu vou para o Estrela, eles estavam com muitos problemas financeiros. Eu entrei com problemas no balneário porque está mais histórias, porque eles não pagavam. Eu era um jogador caro para a realidade do clube na altura, tinha boas equipas da Rússia que queriam continuar comigo e eu preferi ir para o Estrela. E o treinador disse publicamente que o Hugo vem, se o clube não lhe pagar o salário, eu pago do meu bolso. Isso causou ali no balneário, causou ali um bocado. Ter é normal. dívidas e o treinador a pagar a um. Sempre me estranho. E foi por isso que eu fui. Ele deu-me essa tranquilidade e não caiu bem. Eu posso contar aqui uma história. O jogo antes do derby eu não era para jogar o derby, porque aí está, à noite era mais complicado, eu estava sozinho lá e eu precisava de vir a Portugal e parou para a seleção e o treinador chegou ao balneário e sabes que dentro do balneário não é fácil. 2 dias de folga para os sérvios, 3 para os estrangeiros e 4 para o Hugo. E os jogadores não percebiam muito bem isso e era uma azia daquelas. E eu, como sempre fui um abusado, eu
7 dias, fiquei aqui uma semana. Então eu cheguei, o treinador segue comigo, possesse a dizer que eu não ia jogar. Cheguei lá na terça-feira e o jogo era no sábado. Hugo, tu não vais jogar, esquece, vai jogar o outro avançado. E tu vais para o banco, opá, é uma falta de respeito. Eu respeito a tua situação, deito mais um dia e tu vieste 7 dias, pá, acho que é uma falta de respeito pelo grupo e por todo o clube. Acho que não, é inadmissível, por isso tu não vais jogar. Eu disse, olha, estava muito feliz porque vim cá, recarreguei energias, disse, Mister, você é que sabe, peço desculpa ao grupo, pá, mas eu precisava deste tempo em Portugal, precisava deste tempo com a minha família, com os meus amigos, pá, façam o que quiserem, o jogo é muito importante para o clube, se eu jogar ou não, olha, é-me igual. Disse isto no balneário. Só que depois ele viu-me a treinar quarta, quinta e sexta e Eu tenho que jogar. chegou à lona e foi uma surpresa para mim e para todo o plantel. Meteu a equipa toda na frente. Quando ele diz Hugo, ficou toda a gente em choque porque contradiz aquilo que ele diz. Deu-me uma dura gigantesca. E ainda bem, porque depois vem toda a história que toda a gente conhece, mas esta pré-jogo, esta história da semana antes, ninguém o sabia. Eu agradeço ao Mister, já agradeci sempre, não é? E depois do jogo, parou outra vez para a seleção, eu já nem vinha a Portugal para não cometer o mesmo erro. Fui na altura à Bósnia, que ele era da Bósnia, eu fui lá, fui para apanhar um bocado de sol. E vim, nem quis os 3 dias, disse Mister, para compensar e pedi desculpa ao grupo. Claro que, mais uma vez, pedi desculpa depois de fazer 2 golos num derby, quando o Estrela Vermelha estava em muita desvantagem, já não era campeão há muito tempo. E eu cheguei e foi o que foi, fomos campeões. Tu pediste desculpa em campo quase. Sim, Os 2 golos que fizeste tentei-me e depois, redimir. sim. E depois do jogo, é isso que eu sempre fui um bocado rebelde, mas também sei reconhecer quando erro. E depois do jogo, toda a gente a festejar, grades e grades de cervejas no balneário. Olha, só um segundo, posso falar? Mas olha, peço desculpa pelo que eu fiz, foi horrível da minha parte, não volta a acontecer, por isso, e porque ele disse as folgas era sempre assim. Eu disse, eu venho 2 dias, pá, eu venho treinar daqui a 2 dias na mesma, como forma de Sim, para de pedir desculpar. desculpa. E pá, foi aí, acho que foi aí que os conquistei. A partir daí toda a gente me começou a respeitar muito e a valorizar muito, também porque lembro perfeitamente do treinador adjunto. Só fomos treinar quase os Coca-Cola no primeiro dia que eu cheguei, porque as estrelas tiveram mais um Tens que dia. explicar que os Coca-Cola é os suplentes. Os suplentes São e os aqueles que jogavam normalmente menos. não E jogam. porquê que é Coca-Cola? É a equipa Coca-Cola. A equipa Coca-Cola. É o que nós, É na o que gíria nós- do futebol é na assim gíria que, é que assim nós que nós brincamos. E eu a treinar com eles fui o que corri mais, fui o que lutei mais, fui o que. E lembro dele chamar, e era muitos miúdos, chamar: olha, está aqui o Hugo, sabem onde é que ele jogou? Sabem quem é? Viram o que ele fez domingo? Vejam quem é que correu mais no treino, quem é que lutou mais e quem é que, pá, nas divididas. Estava mesmo feliz. Fez-te Como bem já vir a não me Portugal sentava, recarregar já não me energias. sentia assim feliz há muitos anos e estava mesmo nesse mês, estava mesmo muito feliz e a partir daí as coisas começaram a voar e a correr muito bem e a voltar a ter a alegria de viver, que foi ali uns anos complicados. Então, pronto, escolhes esse Estrela Vermelha Escolha esse Partizan. jogo. Alonguei-me um bocadinho, peço desculpa. Não, Mas fizeste. foi para explicar fizeste um bem. bocadinho aqui o sentido. Perguntar ao Hugo porquê de não ter tido oportunidades no SL Benfica e também o que acha que podia ter feito diferente ou se está arrependido de algo que aconteceu. Sim, eu já falei uma vez disto. Eu arrependo-me por ter sido ingênuo, não sei muito bem a palavra, porque eu dou-me bem com o JJ, já falámos depois disso e a relação sempre foi boa. Mas eu confiava muito em mim, era um bocadinho egocêntrico, não sei, como as pessoas dizem, mas eu não era. Eu simplesmente confiava em mim e queria jogar. Eu era um miúdo que acabava de fazer o que fiz no Gil Vicente e o Benfica contratou-me. Pá, e eu queria jogar, mas o Mister, na conversa que tive também, acho que facilitou um bocadinho, e já falámos disto e ele concordou, que devia ter falado também de outra maneira, porque ele disse que eu não ia jogar, que fui eu que te contratei, estás aqui porque eu quero, e para o ano és tu e mais 10, mas Hugo, queres que eu tire quem? O Aimar, o Sabiola, o Cardoso, o Rodrigo? Queres que tire quem para jogares tu? Este ano eu quero que fiques aqui, não quero que vás para lado nenhum, e para o ano és tu e mais 10, confia em mim.
E eu disse, mister, eu quero jogar, não quero ficar aqui para ficar no banco. E depois foi quando acordámos eu sair, e foi quando tudo aconteceu, quando na altura a Edina ficou doente e passei do céu ao inferno em semanas. Posso fazer uma pergunta aos dois, porque é uma curiosidade que eu tenho, e acho que vocês os dois estiveram na mesma situação. O Diogo quando esteve no Porto e tu quando estiveste no Benfica. Ou seja, vocês fizeram as camadas jovens sempre a serem jogadores importantes dos vossos clubes, porque senão não teriam chegado a séniores se não tivessem tido esse sucesso. Vocês quando se encontram num plantel com tanto jogador de qualidade, no teu caso o Diogo estavas com o Hulk, com o Rames no ano da Liga Europa, que depois acabaste por ser emprestado, e tu no Benfica com, acho eu, o Aimar, Saviola, todo esse plantel recheado de talento, vocês acabam por duvidar do vosso talento. Ou seja, quando vocês olham para esses jogadores a jogar nas vossas posições, por exemplo, o Diogo uma vez chegou aqui a falar inclusive do Hulk. Por exemplo, vocês jogando mais ou menos nas vossas posições e estando habituados a vir de uma realidade onde jogavam muito bem e eram opção e com sonhos e ambições, quando viam esses jogadores a treinar nos treinos, passava-vos pela cabeça que se calhar, ok, tipo, eu nunca vou ter capacidade para chegar a este nível, ou vocês sentiam que era uma questão de oportunidade? Um pouco por aí, não tanto assim, mas um pouco por aí. Para já tens que ver as condições em que estás. Eu era muito jovem, estava a começar, havia jogadores à minha frente, e depois uma equipa do outro mundo, tricampeões nacionais, e os jogadores da minha posição todos muito bem. Ou seja, tu tens que ter a humildade e o discernimento mental de dizer, não, ainda me falta tempo, ainda me falta jogos, tenho que treinar, tenho que estar ao lado deles, tenho que aprender com eles. Alguns jogadores que estão aqui nesta fase a jogar desta forma têm 5, 6, 7 anos a mais que eu. Lá está, eu não, apesar de confiar sempre muito em mim, não era tanto assim como o Hugo. O Hugo acho que confiava demasiado nele e bem, mas eu não, eu sempre tive, eu estava a viver o sonho. Estás a perceber? E sempre ponderei que não, ok, não, tenho tempo, vou esperar, tenho tempo. Aliás, quando sou emprestado os 2 anos seguintes à Primeira Liga Holandesa, era nesse sentido, não, vais trabalhar, vais amadurecer e depois vens para cá. Tanto que até depois fiz a pré-época com o André Vilas Boas e não fiquei novamente. Eu acho que o que eu senti foi, tenho muita qualidade, tinha vindo a fazer 28 golos naquilo que é Júniores e Liga Intercalar na altura no Futebol Clube do Porto, mas a treinar com eles, a perceber o que eles fazem, ainda não estou maturado o suficiente. Tenho que esperar o meu momento. E foi mais por aí. Sim, porque tu no meu de caso, camadas jovens para séniores. E Quando acabou encontras por o responder Benfica à já minha tinhas um pergunta. ano de sim, sénior. porque o Hugo, e o Hugo vai responder melhor que eu, obviamente, o Hugo tinha feito um ano extraordinário a nível sénior. Sim. Eu ainda não tinha estado a nível sénior. Eu fui o jogador revelação Sim. da primeira E liga. o Hugo viu o que é que conseguia fazer a nível sénior. E então, Foi agora, diferente. eu tenho a minha opinião, mas se eu estiver errado, no teu ano não estava também lá o Nolito, por exemplo, ou não? Estava o Nolito, estava o Witzel, estava o Matites. Certo. Tava Eu acho que esse até o ano do Kelvin, se eu não me engano. Estava o Alajon. Exato. Tu quando olhas, tu sendo um jogador extremamente confiante, quando olhaste para esses jogadores, conseguias dizer assim, não, eu podia perfeitamente jogar nesta equipa. Podia. Sentias isso? Ok. Mas o Diogo Porque vocês também pode falar. sabem. Não, Pois é isso, com treinos, com sim. tudo. Eu tinha muita qualidade. Uhum. Finalização dentro da área, eu era muito fora de série. Só que faltou-me o que eu disse, discernimento e a humildade de perceber que Não era miúdo, possível tenhas naquele de momento. esperado ali sou ano. miúdo, Sim, Que idade estou a tinhas? chegar, 23 anos. Ok. Estou a chegar. A verdade é que fui jogador de revelação da Primeira Liga e tive muito bem no Gil Vicente, mas só joguei um ano na Primeira Liga. Eu não tinha provado nada. Tinha que saber esperar e a minha confiança, como eu sempre tive, teve coisas boas e coisas más, não é? E essa foi uma das coisas más, porque o Mister adorava-me. O grupo acolheu-me de uma forma que o próprio Mister disse que não era normal. Eles gostavam muito de mim, deste meu jeito de brincadeira, eu só queria palhaçada. E tanto é que eles chamavam-me para o meinho das carcaças, como eles diziam. Só que eu não tive a humildade de perceber, olha, espera,
o Mister já te está a dizer, e ele disse-me claramente: para o ano és tu e mais 10, este ano não vai jogar. E eu, com a inocência, e Mister, se eu treinar bem, esquece o treinar bem, este ano não vai jogar. Para o ano és tu e mais 10. Não quiseste Mas esperar? isso custa Não ouvir, foi não quando, querer. custa ouvir isso quando não há maturidade. É tipo, treinar bem isso não, Pois é isso, tipo, eu venho. não vai Ou jogar. seja, na cabeça dele foi: eu posso treinar aqui e fazer o que eu adianta estar- quiser, que não a tenho cabeça hipótese dele só para o foi ano. complicado. É complicado. É normal. Queria jogar, Queria queria jogar, eu queria jogar porque... E há muitos casos assim. E eu hoje reconheço isto, também tenho outra maturidade. Pá, faltou-me o saber esperar. O Benfica é um clube também gigante. Pá, faltou-me o saber esperar. E aquele Benfica, este parece o Benfica da Temo este ano. Sério, nem há comparação com esse Benfica. Não dá para isso é outra comparar. coisa, Estamos sei. a falar de um. Não, neste Benfica Falei alguns tu já jogos. jogavas de Tu caras. podias encaixar num dos Não, melhores Benficas neste dos últimos jogavas de tempos, que era caras. aquele, Para aquele mim ano. foi o melhor Benfica que eu vi jogar e o melhor Porto. Nesses anos foi, Esses anos já pá, não inacreditável. incrível. E nós estávamos lá. Eu fiz gol tanto ao Benfica como ao Porto, como ao Sporting, como ao Braga, fiz gol a eles todos. E depois fui e não tive a humildade, basicamente não tive a humildade de saber esperar e de ouvir um mister, porque as pessoas falam que é muito arrogante. Pá. Se calhar ele não sabe o melhor caminho para dizer as coisas e é um bocado bruto a falar, mas a verdade é que ele percebe muito de futebol e ele estava certo e eu só tinha que saber esperar e se calhar a história tinha sido diferente. Mas depois acabava por bater sempre no problema pessoal que eu tive, porque Tens alguma historinha com ele? eu tenho tantas, mas aquelas histórias normais de grandes espasmos que ele tinha. Mas era muito engraçado, era muito engraçado. Sim, mas fica nem que seja como uma experiência. Acho que teres tido a experiência de ter estado Sim, num foi jogador do Benfica. Sim. no Benfica. Acho que é. E mencionaste nisso uma coisa que é mesmo muito verdade, que é a diferença de plantéis. Que à data de hoje tu gigantesco. comparas, não há um único jogador, ou vamos dizer, se calhar há um jogador do plantel ou dois do Benfica que teria lugar nesse plantel do Benfica. Portanto, a diferença é mesmo. Do plantel, muito... não é no 11. Não, no plantel. É que estou no a falar 11 ia-te corrigir já. Não, no 11 plantel. nem vale a pena Ok, estar a no discutir 11 isso. Não há... É assustadora a diferença, portanto, fica também claramente isso, não é para qualquer jogador Não é para entrar qualquer ali. um. E via-se nos treinos, a qualidade dos treinos era surreal. Era surreal. O melhor jogador com quem jogaste também foi o Aimar, como tantos jogadores. Foi. Nos meios eu falei disso outra vez. Eu como disse há pouco, elas chamavam-me para o meio das carcaças e queriam que fosse sempre eu, estás a ver? Eu queria palhaçada, queria que fosse sempre eu a começar com a bola, que eu era grandes bombas para o Aimar para começar. Primeiro toque, que não valia, era... E ele parecia uma criança a fazer-lhe um passo, era muito acima. É que é impressionante, a questão do Aimar é que é assim, não há um único jogador que tenha jogado com ele que não diga isso, que não diga que ele é completamente... Só quem treinou com ele percebe o que eu estou a dizer. Ele era muito, em termos técnicos, era muito acima, muito acima. Toda a gente diz isto, é verdade. Impressionante. Não sei se temos mais alguma pergunta. Penso que não. Se calhar agora, antes de passarmos para a parte do futebol, vamos falar aqui também um bocadinho do campeonato e do Otamendi. Queria-vos perguntar, vocês olhando ao futebol à data de hoje, qual é a característica ou coisa no jogo que vocês menos gostam comparado com o vosso tempo? Se calhar... Não, estava mais a falar, por exemplo, o meu caso. Incomoda-me imenso ver, por exemplo, eu acho que os extremos à data de hoje vão um pouco para cima. Tipo, os jogadores são muito. Certo. Parece que não. Ou seja, têm a bola, mas é como se não saíssem do sítio. Tipo, vão para a frente, vêm para trás, vêm para o lado. Estou só a dar um exemplo. Não sei se há alguma coisa no jogo à data de hoje que vocês não gostem tanto em comparação com o vosso tempo. Isso é uma boa pergunta, mas tinha que estar mais preparado para ela. Ei. Não sei. Facada é da camisa. Não, passas porque a ferro. tens que pensar, bem. exato. Portanto, tocaste nesse ponto que eu revejo. Mas porque também já não há tem muito extremos, tempo. já não há Tens extremos Tens como Não há havia. extremos como antigamente. Tens outro Claro. ponto, por exemplo, eu acho que o futebol, eu não estou a dizer que é para melhor ou para pior, é simplesmente uma característica. Também tem muito a ver com a formação. Eu acho que está cada vez menos técnico, cada vez mais tático, cada vez mais físico. Isso Mas é verdade. Cada vez vai ser pior. Yeah. Não há futebol de rua. E hoje em dia. dou um exemplo que isso, e olha, e compartilhei isto com o Aimar muitas vezes.
falámos disto muitas vezes, porque nós antigamente nós estávamos o dia todo, pelo menos eu Certo, estava, Sim, das estava o de dia manhã à todo, noite. o dia todo no meio do monte, no meio dos panedes, a jogar à Sim. bola, a brincar com a bola, e depois íamos ao treino uma horinha e era o tático, era afinar aqueles pequenos pormenores. Hoje em dia os miúdos estão ao telefone o dia todo e eu dou Eles têm treino. que ir conquistar a relação com a bola, que Exatamente. não Eu dou a treino tinham específico a de fora de miúdos. casa. E a maior dificuldade deles é a coordenação motora, é horrível. Porque nós íamos jogar a bola, subir as árvores, saltar paredes. Os miúdos não fazem isso. Hoje em dia Nota-se que deixava-se são o mais teu filho, lentos de movimento. deixava-se o teu filho ir saltar os paredes e subir as árvores. É Pá. isso. E já não, Também e- culpa nossa, pais, que não os deixamos. Mas eles estão ao telemóvel o dia todo, depois vão ao treino, em vez de jogar e deixarem os miúdos livres para fazer para soltar a magia. Querem o tático, querem fazer aquelas coisinhas mais. Pá, e hoje em dia já os miúdos não vão para um campo jogar a bola, quer dizer, não combinam para ir para um campo jogar ainda há, futebol. mas cada vez menos. Sim. É. Tem essa evolução. Há coisas que, comparando com antigamente, essa que tu disseste, concordo plenamente. Os extremos já não são tão irreverentes como era E se eu antigamente. disser agora aqui Oscar Piotuzewski? Lá está, é um. Mas há exceções, claro. Sim, há e exceções. será que vai ser sempre assim? Mas a equipa, Será equipa que- do Porto é exatamente a mesma. O gajo chegou e pode jogar como jogava um extremo antigamente. Eu acho que os jogadores é que já não são assim. Sim, faz Já sentido. saem do forno sem Faz essa. Eu acho que, eu muito sinceramente, formatados, acho que sem essa liberdade de Mas ter a acho que em magia. contrapartida, lá está, há coisas que eu não gosto tanto, há coisas que o futebol melhorou, a meu ver, taticamente, ou seja, o lateral a jogar por dentro, o extremo a jogar por fora, a permuta que há entre os jogadores. Hoje em dia, se olharmos para o PSG de Luís Henrique, então é um absurdo isto que eu estou a dizer. Ou seja, a permuta e cada jogador saber aquilo que tem que fazer numa posição diferente daquela que ele está habituado a jogar, pá, é muito importante. É muito importante. E acho que o futebol nessa parte evoluiu. Agora sim, não temos os jogadores irreverentes que tínhamos na altura. Mas não acham E que era eu melhor acho, nessa e eu altura? acho, e vou tocar neste ponto, Dantas, que é culpa da formação que temos hoje em dia. Hoje em dia, culpa dos treinadores da formação que temos hoje em dia. Claro. Hoje em dia, treinadores da formação querem, desde cedo, meter os miúdos taticamente demasiado evoluídos. Quando, na minha opinião, e é só a minha opinião, vale o que vale, tens que deixar os miúdos serem livres, Porque fazer o treinador aquilo que eles de gostem, formação que também sejam quer fazer carreira. Ele quer ganhar na Exatamente. formação para trepar Tal e qual, escalões, tal quer e qual. ganhar. E não percebe os timings. Acaba por ser um bocado normal, não é? Sim. Toda a gente quer. Eu vou dizer isto, vou levar pancada mais uma vez, mas pá, eu acho que o futebol é um negócio hoje em dia. Antigamente era o tão bem, mas diferente. E eu acho que os treinadores querem muito, muito tático nas camadas jovens, que eu acho que não faz sentido algum. Certo? Nós nas camadas jovens temos que deixar os miúdos livres e soltarem a magia cá dentro deles. É o que eu digo sempre aos miúdos que eu treino. Solta a magia cá dentro de ti. É claro que tens que fazer o mínimo que o treinador te pede, mas nós fazíamos Mas o que tu quisermos. consegues entender que se um jogador taticamente estiver pronto aos 16, é dinheiro que entra mais rápido do que se só o venderes aos 23. Mas se calhar vai ser. Eu acho que como essa os outros. perspectiva do negócio. Se toda a gente trabalhar nessa filosofia, Dantas, vai ser um jogador como vai haver Igual aos muitos. outros. Não vai ser um jogador diferente dos demais. Mas Mas eu acho que os clubes não querem criar o jogador. É Eles nesse querem ponto. é vender alguém Era todos esse os ponto que eu anos. Querem ia ser chegar. vender a para eles. andar. Era Querem ser esse ponto vender que a eu ia eles. chegar. Eu acho que o maior culpado disto tudo são os clubes. Porque quantos portugueses vês no Rio Ave, por exemplo? Por exemplo, e estás a falar disso. Eu agora Ontem nem- estive a ver nem o adeptos. Farense com o Portimonense. Quantos portugueses E quero dizer aqui um ponto que é, eu não reparei quantos portugueses tinha, mas eu reparei que há um determinado momento, e nada contra a nacionalidade do jogador em questão, nada contra isso, mas há um determinado momento do jogo em que, para tentar virar as coisas, entra um jogador australiano no Farense. Acho que foi no Farense. A minha questão é: será que havia uma necessidade tão grande de ir buscar um jogador australiano? Quer dizer, a Austrália é conhecida por ter talento extraordinário no futebol. São muito bons no rugby, não é no futebol. Ou seja, não há jogadores portugueses com talento para ocupar aquela posição. Quantos em portugueses específico. estão no top 20, por exemplo? Temos Sim, muitos. Muitos. Temos muitos. Quantos portugueses temos nas nossas equipas?
Nós Portugal. arriscámos-nos a ter este ano mais portugueses no top 5 de melhores do mundo do que se calhar equipas portuguesas com 5 jogadores portugueses. Não, estou top 20 É isso que eu- da Liga. Eu não estou a dizer nacional, eu estou a dizer, tu vais ter o Vitinha, vais ter o João Neves, vais ter o Nuno Mendes no top 5 de melhores jogadores do mundo. Sim, mas Vais ter 3 portugueses. e o top 20 da Liga Portuguesa. E o quantos Ruben? portugueses têm? É isso, não vais ter nada. Pois é. Mas eu já digo por Mas, plantel, por ter 5 exemplo, portugueses. o nosso selecionador, Não vai haver. e o nosso Ruben Dias. selecionador português sub-21, há pouco tempo estava a ouvi-lo a dizer que foi, e ele treina miúdos, entre aspas, até aos 21 anos, que foi ver um jogo a França, e também deu o exemplo do Rio Ave, que foi ver um jogo a França Tinha mais e portugueses. era só franceses. Era só Ah, franceses. isso sim. Ou seja, aquilo para quem é um selecionador, para quem tem que escolher os melhores, é muito aliciante, porque está a ver num contexto, no maior contexto dentro do país, a nível de futebol, Sub-21. está a ver os jogadores deles. Se quiserem E aqui, oportunidade, tem que ir para e ele fora. aqui vai ver um Rio Ave contra um Arouca e vê muitos poucos portugueses. Ou seja, o trabalho dele fica muito mais difícil. O que é muito estranho, porque eles têm muito mais dinheiro para investir e investem nos da casa, e nós temos menos dinheiro e investimos Mas nos isso de é fora. a diferença entre inteligência a longo prazo ou pressa. Sim, mas eles têm dinheiro Eles- e compram nós os temos portugueses pressa. para ir para Eles lá. têm- Sim. Vê quantos portugueses estão no campeonato francês, no campeonato espanhol, no campeonato italiano. Esta, E em Portugal não os temos. Está bem que não temos o poder económico de muitos para pagar os salários, mas a verdade é que eles vão ganhar muito pouco Sim. no início e depois é que são valorizados, não é? Certo. E vão porque aqui não damos oportunidades, Se concordo. cada vez menos. Mas há muita qualidade na nossa formação. Muita qualidade. qualidade. E às muita vezes é, qualidade. vai-se Para um buscar lá país- atrás esquerdos ou dá para ver no ou- sub-21, vindos não sei de onde Para um país tão que não jogam pequenino, nada. as nossas seleções serem das melhores e lutarem todos os anos por alguma coisa é de se dar valor. Opa, Temos sim, muita mas qualidade. eu entendo que Mas vamos É- sentir daqui a uns anos, vais ver. é mais aliciante ires buscar um jogador em que tens uma comissão de X porque a compra foi feita por X do que promoveres um júnior. E hoje- Tipo, não dá guito. não, e depois é jogadores. Às vezes não Tens interessa é que aos clubes. apostar, não é? Não interessa aos vai dar mais, empresários. mas não é imediato. Não interessa aos empresários que mandam sim, no que têm futebol que e que fazer as têm muitos trocas e clubes que- agora. Não, e vejo muito hoje em dia investidores que compram este clube e compram um clube maior. Estás a perceber? Os jogadores que não dá no clube maior vêm para o clube mais pequeno e têm que jogar para se rentabilizarem. É o que E acontece no rival. Eu não queria dizer nomes, Dantas, mas é verdade. Digo eu. Percebes? Então Estás a fazemos perceber? assim. E os Nós continuamos esta conversa para os nossos sócios, porque já vamos com 1h11. Sim, só temos um último tema somente para. Então lança aí o último tema, porque assim arrebentar, podemos que é- falar mais livremente. Sim, a despedida do Otamendi, que acho Sem que é nos um limitarmos. ponto importante. Não sei se. Se quiseres, Despedida eu de falo. quem? Do Otamendi e do Pizzi também. Não, Tu eu só foste ver falo a de despedida do campeões. Pizzi. Não cheguei a Posso falar ir. do Pizzi? Não chegaste a Cheguei a ver. ir. Infelizmente não cheguei a ir. Não foste Infelizmente- fazer a última continência. Não, infelizmente fiz para o Instagram, mandei para ele, mas infelizmente não consegui ir ver a despedida dele e gostava muito. Até pela. Foi bonito. Mas foi bonito, a guarda lindo. de honra. Tenho pena que os adeptos, Foi a bonito. maior parte dos adeptos do Benfica não tivessem ficado para o fim. Acho que Sim, ficaram lá alguns, não O que ficaram se todos. passou no fim foi bonito. E em relação ao Pizzi, lá está, é mandar-lhe um abraço. Já lhe disse pessoalmente, mas é uma carreira lindíssima. Já falamos aqui na altura que sinto que foi pouco valorizado por tudo aquilo que fez no Benfica. Espero que o seja agora, porque Ele teve a grande nível no Benfica. a instituição Anos. Sport Lisboa e Benfica ainda vai a tempo disso, e por vezes para um jogador estar no mural do Estádio da Luz dos grandes nomes do Sport Lisboa e Benfica significa muito. Às vezes uma fotografia significa. E Não, estamos à e- espera não, dele, e ele- estamos e à ele- espera é dele assim, aqui. Neste ele merece. preciso momento, eu acho que é obrigatório que vão fazer isso, porque é uma injustiça tremenda e tem mesmo que eu meter naquele mural, sim ou sim. Nem que em vez de serem 20 jogadores, são 21. Eles têm lá que meter mais um, garantidamente, portanto vão ter Foram que, eras vão ter que muito boas para o Benfica. Tem 360 jogos no 4 Benfica, campeonatos. tem quase 100 golos no clube. Jogava a extremo, jogava a médio, era pau para toda a obra, jogava sempre bem, ou maioritariamente bem. E atenção, e merece mais e reconhecimento. 4 campeonatos no Benfica deste século, cuidado, porque isso é de facto. É nesse São quase sentido. os únicos 4. É nesse sentido que estou a falar. nesse Também sentido. calma, também calma. É nesse sentido. Não, que desde estou- 2000, quantos campeonatos é que o Benfica tem? Portanto, são 7 ou 8. Foi assim tão bárbaro o que eu disse? É Nada. quase o dobro É. no total.
Sim, mas faz sentido. O dobro de 1 é 2, é muito 2, continua a ser pouco, cara. 4 são 8. Sim, faz Eu sentido. quis enaltecer o trabalho do Pizzi e daquela Certo, fornada e é e não verdade, diminuir. Sem dúvida. Certo, faz Eu- sentido. Parabenizá-lo, dar os parabéns pela bonita carreira que ele fez e acho que sim, acho que o Benfica tem que valorizar porque aí está, 4 é muito. É muito, É muito. Quatro é Quando muito tens 7 e quando só 25 ganhas anos ou em sete, 26, é muito. É muito e acho que tem que ser E as valorizado. assistências, se nem sei quantas, mas até acho que é acima de 100, se eu não me engano. E o futebol que praticava, que Sim. acho que é Em várias O posições. problema disso era o futebol que ele praticava era incrível, só que ele estava num plantel também tão bom, onde por exemplo o Jonas era o que se destacava mais, que eu acho que o Jonas, o Gaeta, e então ele passava ali um bocadinho nas sombras. Mas Era isto- isso que mas Mas isto- uns faziam os outros andar. Tal e qual, Não Dantas. podias tirar Concordo, um e mas esperar que eu os outros concordo rendessem com da Mas mesma que o forma. Jonas seria o Jonas e atenção, não estou aqui a me desprezar fala-se o muito- Jonas, que é O um Jonas era ídolo, craque. um ídolo do Craque, nosso campeonato, craque. não é isso que estou a dizer. Mas será que seria o Jonas se não tivesse um Pizzi por trás? Mas Não é? aquela Agora tu dizes, não Pizzi, teria um João Pizzi, Félix. mas teria outro. Não sabemos, era o Pizzi que estava lá e fez o que fez. Uhum, concordo. Entende? Sim, É um e depois bocadinho- vem o um João bocadinho Félix por e o Pizzi continua num nível excelente. Ou seja, o denominador comum é o Pizzi sempre. Por Certo, isso, e mesmo com o Rafa, o não é? Pizzi é o. aí. Certo? Também E Era o depois que- com o Rafa também. era o Que eu que acho que o Rafa também O Pizzi é que deve ser segurava muito mais aquilo. valorizado, que O Rafa é também o joga que muito. andava com o Benfica às costas antes de ir e agora está a melhorar porque ele teve sem jogar há algum tempo, mas acho que vai ser o futuro do Benfica porque é o que mais sente a camisola e joga muito. Certo. Tu também jogaste com ele, não foi? Sim, No sim. Braga. No Braga, sim. Mais histórias e Otamendi no Patreon? Sim, talvez Otamendi no Patreon. Sim, deixamos Otamendi Pode no ser seu Patreon fundador. para encerrarmos. É o Quem é Viana. que vais encerrar tudo, Diogo? É sério? Novamente? A última vez fui eu, não fui? Acho que não. Acho que não. Não? Acho que Não não. foste tu, Adão. Fui eu o último. Eu? Então pronto, meus amigos. Chegamos a mais. Ao final de mais um episódio do nosso De Letra. Como é que estou? Queres meter os óculos? Está a correr bem? Não, que estou com lentes, consigo ver bem. Uma das Consigo ver bem. condições para eu vir cá hoje foi não pode ter Terminar. Estás a brincar. Depois foste tu que disseste, foi ele que disse. Sem óculos. Está um sol aqui. Sem Que as óculos. pessoas veem uma pessoa aqui de óculos, assim azulados, e pensam que é para o estilo, mas não é. São graduados. Eu vi, mas mesmo Mas assim. É difícil passar, é difícil passar. Yeah. E pronto, malta, vamos passar agora para o Patreon. Agradecer ao Hugo mais uma vez. Muito obrigado por teres vindo. Sabes o quanto gosto de ti, enquanto homem, enquanto pai de família, enquanto jogador. Não vale a pena estar aqui a acrescentar mais pontos. Agradeço por teres-me atendido a chamada, que não estava fácil. Eu é que agradeço. Muito obrado a vocês todos e o que precisarem da minha parte estou sempre És o primeiro de sempre a repetir. Mas eu acho que tem que se explicar isto antes de terminar este episódio. Que a primeira vez que ligaste para ele vir, ele disse que tinha que trabalhar. Olha, coisas que este pessoal inventa, Sim. que tinha que trabalhar. E nós dissemos: nós vamos ter contigo, ajudámos-te e depois tu vens ao programa. É verdade. E o que é que ele disse que comprova a personalidade do Guilherme? Ele disse: o Dantas descarregar alguma coisa? Nunca na vida. Eu acho que ele uma vez, como é que tu disseste? Eu acho que ele uma vez sonhou que estava a trabalhar. Mas acordou tão cansado que, não Que quis nunca mais na vida. Malta, Isto é incrível. vamos para o Patreon. Obrigado a todos. Até já, malta do Até já, YouTube malta. e Até olá, já. sócios.